Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma webinar da Escola Senai de Torres. Eu me chamo Flávio, eu sou professor dos cursos da área de Tecnologia da Informação e também Gestão Administrativa. E hoje nós vamos apresentar para vocês a ferramenta Power BI da Microsoft. Para alguns ainda novidade, para alguns já conhecem, já ouviram falar. Essa ferramenta é uma ferramenta que serve para criação de gráficos e painéis e relatórios, principalmente para auxiliar na tomada de decisão. Vamos falar um pouquinho mais sobre ela. Então, como eu já falei, é um serviço de análise de dados porque ela ajuda você a analisar os dados da empresa e a tomar as melhores decisões com base nesses dados. Você vai ter várias bases de dados diferentes, você pode conectar todas elas. Se você tiver uma base única ou apenas arquivos de dados, você também pode se conectar a esses arquivos e a partir dele gerar dashboards ou relatórios. Ele é oferecido pela Microsoft e está no mercado desde 2015. A base de construção do Power BI são esses 4 suplementos presentes no Excel. Muitas pessoas não sabem, mas o Excel ele possui esses suplementos, que é a base de funcionamento do Power BI. O que nós vamos fazer hoje? Bom, nós temos duas tarefas para serem realizadas. A primeira delas é juntar vários arquivos em uma única base de dados. Nós temos arquivos separados, porém contendo informações similares, apenas de períodos diferentes. Essas informações elas estão estruturadas em colunas que possuem os mesmos nomes, em arquivos com a mesma quantidade de colunas, e a única diferença mesmo é que elas referem-se a períodos diferentes. Na verdade, esse é um pré-requisito para a gente poder fazer isso que a gente vai fazer agora. Esses dados eles precisam estar organizados em colunas de forma que o nome das colunas sejam os mesmos, que a estrutura da tabela seja igual, apenas os dados diferentes. E num segundo momento, nós vamos fazer com que dois arquivos conversem entre si para que a gente possa utilizar dados que estão presentes nos dois arquivos. Então, numa situação normal, dentro do Excel, a gente usaria um PROC-V para poder fazer com que dados de uma planilha viessem para outro. E desse modo aqui nós vamos fazer apenas com que eles conversem e os dados apareçam para nós. Bom, vamos lá, vamos começar então. Então está aqui o Power BI. Primeira coisa que eu vou fazer é clicar na opção obter dados. Então vou começar por aqui, pelo obter dados. Em seguida eu virei aqui em mais dados. E entre todas as opções que ele oferece para nós, eu vou selecionar essa opção aqui, ó, opção pasta. Uma vez que os meus arquivos todos estão dentro de uma pasta, observem. Então eu tenho aqui a pasta chegadas, com todos os arquivos aqui dentro. Então o que eu preciso fazer aqui no Power BI? Eu preciso fazer com que ele enxergue para mim uma pasta que contém vários arquivos. Por isso eu vou vir aqui na opção pasta e em seguida vou clicar aqui embaixo em conectar. Muito bem. Continuando agora, eu vou ensinar para ele o caminho da pasta. Vamos lá. Vou clicar em procurar, vou falar para ele qual é o caminho que ele tem que percorrer. Então o caminho que ele tem que percorrer está aqui. Ok, documentos. Está aqui a pasta. Pasta chegadas. Muito bem, está aqui, ó. Vou dar um ok, pronto, e agora eu dou um ok de novo. Aqui ele traz para mim um pequeno relatório do que ele está trazendo. O nome dos arquivos, o formato dos arquivos, algumas informações referentes à data de criação, de acesso, o local, a pasta onde esses arquivos estão. Então ele traz para mim aqui informações referentes aos arquivos que eu estou me conectando. Lembrando que eu estou me conectando à pasta e, consequentemente, eu irei me conectar a todos os arquivos que estão dentro dessa pasta. Agora eu vou clicar aqui em transformar dados para eu ir para a próxima etapa. Nessa minha próxima etapa, eu continuo visualizando informações dos arquivos que eu estou me conectando. Olha só, o nome, o formato, tá vendo? Data, então algumas informações aqui. O que eu preciso fazer agora para trazer todos aqueles arquivos efetivamente para dentro do Power BI? Bom, eu preciso vir aqui, onde está escrito conteúdo em inglês, primeira coluna, essa vai ser a primeira coluna, é padrão isso. E preciso clicar aqui, ó, nessas duas flechinhas.
Tudo bem. Essa janela que ele carrega logo na sequência é uma janela onde ele me dá uma prévia do arquivo. Veja bem, esses arquivos que eu estou usando são arquivos CSV. Então são aqueles arquivos separados por ponto e vírgula. Se fossem em planilhas do Excel, a janela seria um pouquinho diferente dessa. Ele apenas perguntaria para mim qual é a planilha que eu quero tomar como base. É a planilha 1, é a planilha 2, é a planilha 3. Então essa janela ou essa etapa do processo, ela vai variar de acordo com o tipo de arquivo que a gente estiver importando. Então nesse caso, como são arquivos CSV, ele traz para mim algumas configurações aqui de identificação do arquivo, de codificação, e aqui o tipo de delimitador que é usado nesse arquivo, que é o ponto e vírgula. Se eu tentar mudar o delimitador, os dados vão aparecer desse jeito. Então eu preciso fazer com que a opção aqui seja a opção correta. Olha lá. Então a opção aqui precisa estar de acordo realmente com a forma com que o arquivo está organizado. Bom, então vou clicar em OK e vocês vão ver o que vai acontecer. Ele vai começar a processar. Pronto. Acabamos de fazer a conexão com todos aqueles arquivos de uma vez só. Então, nesse momento, todos os arquivos que vocês viram dentro da pasta estão na sequência um dos outros aqui. Como é que eu sei e como é que eu tenho certeza disso? Vamos lá, como é que eu posso ter certeza? Aqui eu tenho a coluna ano, que cada um daqueles arquivos tem apenas o ano referente a ele próprio, né? Então, quando eu venho aqui em ano e visualizo no meu filtro, ele mostra para mim referente a todos aqueles anos que estão lá. Então, aqui eu tenho certeza absoluta de que todos os dados estão aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou mostrar para vocês aqui ó, o nome dessa consulta que eu estou criando, e agora eu vou clicar aqui em fechar. Cliquei em fechar, vou confirmar essas alterações que eu fiz. Nessa etapa, gente, normalmente nós fazemos todo o tratamento dos dados, das colunas. Nós adequamos o formato da coluna para o formato do dado direitinho. Então, se nós temos ali número, a gente mantém como número se for realmente do interesse de usar aquela coluna para fazer cálculos depois. Ou nós transformamos em texto, dependendo do tipo de coluna. Mas essa etapa aqui, que é uma etapa mais voltada para o tratamento, para o ETL, a gente vai deixar para uma outra oportunidade. Não é o foco nesse momento. O foco nesse momento é apenas fazer a conexão com os arquivos dentro de uma pasta. O que eu quero mostrar para vocês aqui é o seguinte. Olha só. Então eu vou trazer aqui uma dessas colunas. Pode ser o ano mesmo. Vou trazer o ano para cá. Vou exibir no cartão. E aqui eu vou pedir para ele fazer a contagem para mim. Ó, ele está contando para mim mais de 270 mil linhas. É a quantidade de linhas que ele está contando. Então, somando todos aqueles arquivos que vocês viram, todos esses arquivos aqui, ó, juntando todos eles, nós temos mais de 270 mil linhas de dados. Vocês podem ver que o processo é relativamente rápido. Então, eu fiz a conexão com a pasta, apenas escolhi alguns parâmetros específicos ali e ele me deu uma conexão com uma tabela que me gerou uma tabela com mais de 270 mil linhas, que são bastante linhas. Bom, então essa foi a primeira parte do nosso processo. Foi a nossa primeira parte da solução do problema, que foi juntar vários dados em uma única base, vários arquivos em uma única base. Agora, vou mostrar para vocês aqui, o nosso objetivo é fazer o relacionamento entre esses dois arquivos. Então eu tenho dois arquivos, esses aqui eu vou abrir para mostrar para vocês qual que é o conteúdo deles, veja só. Então observem que aqui eu tenho o estado em sigla, observem. Então eu não tenho o nome do estado por extenso, eu tenho apenas a sigla. Eu tenho a região e tenho a sigla do estado. No outro arquivo que eu abri, eu tenho a sigla do estado em uma das colunas e eu tenho também o nome do estado, olha só, o nome. O que eu quero que apareça no meu relatório é o nome do estado e não a sigla. Daí a importância de eu fazer o relacionamento. Daí a importância de eu fazer com que um arquivo converse com o outro, para que eu possa utilizar esse dado que está aqui, que é o nome completo
do estado e os números que aparecem aqui, por exemplo, o valor de venda. Então é isso que nós vamos fazer agora. Vamos voltar aqui para o Power BI. Vamos lá. Vamos voltar aqui para a ferramenta. Muito bem. Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou obter dados do Excel. Eu preciso obter dados e eu preciso obter esses dados duas vezes, porque dessa vez eu não vou me conectar a uma pasta, eu vou me conectar a arquivos diferentes, arquivos que possuem estruturas diferentes. Então olha o que eu vou fazer. Estou criando um novo arquivo aqui. Vamos lá. Muito bem, criando, vou obter dados. Estou indo por um caminho diferente. Na primeira vez aqui, eu vim por aqui, ó. Eu usei esse botão. Agora eu estou usando esse daqui, a mesma coisa. E como eu quero obter dados do Excel, eu também poderia clicar direto nesse botão. Funcionaria da mesma forma. Mas eu vou vir por aqui, vou fazer diferente. Vou clicar em obter dados. O tipo de dados que eu quero trazer é do Excel, então eu vou manter selecionado isso daqui e vou pedir para conectar. Muito bem, o que eu preciso fazer é ir até a pasta, ó, até a pasta vendas regionais, selecionar o primeiro deles, tanto faz a ordem que eu vou fazer isso. Isso. Aqui ele me mostraria todas as planilhas desse arquivo. Eu tenho apenas uma planilha chamada planilha 2. Deixa eu clicar aqui e ele me mostra a prévia. A gente viu isso agora há pouco. Então eu tenho a sigla do estado e eu tenho o nome do estado também, ó, o nome do estado aqui. Então olha o que eu vou fazer, eu vou clicar aqui e vou mandar transformar dados. Esse transformar dados é obrigatório, viu, gente? A primeira coisa que a gente faz quando conecta os dados é a transformação deles. Por que a transformação deles? Veja só por quê. Primeiro, o nome da coluna não está adequado. Vocês podem ver que o que aparece no nome da coluna aqui deveria estar escrito aqui. Ó. O que está escrito na linha 1 é o que deveria estar no nome da coluna. Mas a gente corrige isso muito fácil. A gente clica aqui no canto, olha só, cliquei aqui no cantinho, e eu peço para usar a primeira linha como cabeçalho. Olha como é simples resolver. Usar a primeira linha como cabeçalho. Pronto, está resolvido o primeiro problema. Uma outra coisa que está me incomodando um pouco aqui é a sigla do estado em letra minúscula. Eu não quero a sigla em letra minúscula. Quando eu precisar usar isso daqui, se eu precisar utilizar isso, eu quero utilizar com letra maiúscula, que é o padrão. Então olha o que eu vou fazer. Eu vou clicar em cima da coluna, vou pedir para transformar essa coluna. Olha que recurso interessante aqui, ó. Vou pedir para transformar. Em seguida, eu vou clicar aqui em formato, mais no meio da minha faixa de opções, e vou selecionar a opção maiúscula. Então, olha só. Repara o que aconteceu. Fiz uma transformação aqui dos dados, deixei os dados todos em maiúsculo. A primeira coluna eu não vou mudar, vou manter do jeito que é. Observem que as duas colunas estão no formato texto, esse ABC significa exatamente isso, que o formato aqui é texto. E o nome da consulta eu vou alterar. Eu vou alterar para estados. Vou colocar aqui em minúsculo. Estados. Muito bem. Estados. Tá pronto. Primeira consulta tá ok. Beleza. Vamos para a segunda consulta agora. Vamos lá. Como eu falei para vocês, como é um arquivo do Excel, eu não preciso clicar em obter dados, eu posso vir direto aqui. Então eu vou clicar aqui. O arquivo que eu quero me conectar chama-se vendas regionais. Aí eu tenho duas bases que eu posso me conectar. A única diferença, gente, dessa para essa aqui, é que esse ícone de cima refere-se a uma tabela do Excel. Para quem está acostumado a mexer no Excel, sabe que existe um recurso chamado tabela do Excel. E esse daqui é um intervalo de células, ou uma planilha. Então, o que acontece? Quando eu clico aqui, eu visualizo o meu conteúdo, e se eu clicar aqui, eu visualizo o mesmo conteúdo. Então, a diferença é, um é tabela do Excel, o outro é uma planilha, mas referem-se à mesma guia. Na verdade, esta tabela aqui, chamada base vendas, está dentro de base de vendas, que é uma planilha, que é uma guia, uma planilha. Então, eu vou clicar aqui na primeira opção, vou mandar transformar dados.
e vou verificar aqui, dar aquela verificada básica para ver se os formatos de dados estão ok. Olha que interessante, ó. Isso aqui é o número de vendas. Aqui é data de entrega, né? Data de venda, data de entrega. Observem que esse formato aqui é formato data, parece um calendário aqui, ó. E esse número de venda aparece no formato de número. Engraçado, né? Ele é um número, realmente, que é o número da venda. Só que se eu manter ele como número, ele vai querer somar para mim isso daqui depois. Ele vai usar isso daqui como uma métrica. Eu vou mostrar para vocês. Vou mostrar para vocês o que acontece. Os demais dados eu não vou mexer, porque, mais uma vez, aqui o foco é o relacionamento entre os arquivos, não é formatar os dados, né? Até para a gente poder otimizar mais o nosso tempo. Então, olha só, base de vendas, esse nome para mim está legal, está adequado, vou fechar. E observem o que vai acontecer no número da venda, no número do pedido, observem. Olha só, ele vai mostrar para mim aqui, olha só, número da venda. Esse sinal aqui diz para mim que ele está somando todos os números que estão ali dentro. E a prova disso é essa. Vou trazer o campo para cá, vou exibir um cartão e vocês vão ver que ele está somando para mim todos aqueles números. Isso não tem sentido, isso não tem muita lógica. Porque eu não quero somar número de pedido, eu somo valor de pedido. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui um campo chamado venda, é onde tem o valor. E esse sim eu quero somar. O que a gente faz então? A gente muda lá naquela etapa o formato. A gente pode a qualquer momento ir lá e mudar. Mas, eu repito, não é o foco fazer esse tipo de ajuste aqui. O nosso foco é o relacionamento. Então vamos lá. Como é que eu faço agora que eu tenho minhas duas consultas feitas? Chamei aqui os dois arquivos, criei minhas duas consultas. Como que eu faço então para poder estabelecer o relacionamento? Observem que do lado esquerdo, observem que do lado esquerdo aqui do Power BI, eu tenho três botões. Então esse primeiro botão ele vai mostrar para mim a área de relatório, que é essa que eu estou, onde eu crio os meus relatórios. O segundo, ele vai mostrar para mim a área de dados, então basta eu alternar aqui entre uma base e outra para poder visualizar os dados que eu tenho nela. Ó. Aqui, ó. Olha só. Tá vendo? Então, olha aqui, base de vendas, ele mostra para mim. Estados, ele mostra para mim. E aqui embaixo, nesse último botão aqui, que é o modelo, ele mostra para mim esses dois diagramas. Olha que legal, essas duas tabelas aqui. É aqui que eu estabeleço o relacionamento. Antes de criar o relacionamento, deixa eu fazer uma coisa. Olha só, eu vou pegar aqui onde a gente tem os estados e vou arrastar para cá o estado, que é o nome do estado, em forma de tabela, e vou trazer para cá também o valor de venda, para vocês entenderem por que eu quis criar um relacionamento aqui. Observe. Tenho dois campos ali. Esse campo estado pertence a uma consulta. E esse campo venda pertence a outra consulta, ou eu chamo de consulta o arquivo, né? Então, estado está em um arquivo e venda está em outro. Quando eu faço isso daqui, arrasto o valor da venda e coloco ele junto com o campo estado, olha o que acontece. Ele traz para mim o valor total de venda para cada estado. Esse aqui é o valor geral, é o valor total. Tá vendo aqui? É o mesmo valor para todos. Então, inclusive, o valor aparece aqui também. Ó. Por quê? Porque esses dados eles estão desconectados. Se eu pegar o valor de venda, trouxer ele para cá, colocar ele aqui e colocar ele num cartão, o mesmo valor que aparece lá vai aparecer aqui. Olha só. O mesmo valor que eu tenho lá, eu tenho aqui. Então, a única coisa que ele fez foi copiar esse valor para todos os estados. Então, o que eu quero? Eu quero saber qual é o valor de cada um dos estados. Então, eu quero, como eu já disse antes, eu quero pegar parte de informação que eu tenho em um arquivo e juntar com parte de informação que eu tenho em outro arquivo. Então, olha o que vai acontecer agora. Eu vou vir para cá. Eu preciso saber quais são os campos que vão se relacionar aqui. Quais são os campos que irão conversar? Bom, aqui eu tenho a sigla do estado, nessa consulta chamada estados. E aqui, nessa consulta,
eu tenho o campo chamado Estado, que também contém a sigla do Estado. Então, se você vai lembrar, nessa minha tabela de vendas eu não tinha o nome, eu só tinha a sigla. O que eu quero fazer? Eu quero que o campo chamado Estado converse com o campo chamado sigla. É isso que eu quero que aconteça. Eu quero estabelecer um relacionamento entre esses dois campos. Veja bem, eu poderia, na hora do meu tratamento dos dados ali, dentro daquela etapa onde eu renomeio as colunas, eu poderia e deveria sim ajustar o nome das colunas para que o nome ficasse igual. Por exemplo, sigla Estado aqui, sigla Estado lá, para eu poder saber realmente com quem eu estou relacionando direitinho. Mas eu fiz questão de manter o nome separado, o nome diferente, para vocês perceberem o recurso, o efeito em si, independente do nome que nós tenhamos de campo. Então, olha como é simples o processo. Ó. Eu vou clicar aqui onde está escrito Estado, vou segurar, vou arrastar até o campo sigla e vou soltar. Soltei, olha lá. Nesse momento ele estabeleceu um relacionamento. Isso significa que o dado ele é único aqui, aparece o número 1. Então o valor ele é único nessa tabela. Só tem uma vez aqui SP, só tem uma vez RJ. E esse asterisco aqui significa que ele é vários aqui. Existem vários dados iguais a ele aqui. Então vários SP, vários RJ, e agora existe uma comunicação entre as duas tabelas. Quando eu voltar para o meu relatório, olha o que vai acontecer. Observe. Olha isso. Ele trouxe os valores separados para cada um dos estados agora. Agora as duas tabelas estão conversando, estão se comunicando, e eu consigo utilizar parte das colunas que eu tenho em uma tabela e parte das colunas em outra. E ele vai separando os valores para mim assim, ó, corretamente. Daí a importância de eu criar um relacionamento entre duas ou mais, né? Eu fiz um processo simples, com 2 arquivos aqui, apenas para ilustrar, mas poderia fazer com vários outros arquivos ao mesmo tempo. Bom, gente, espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, que vocês tenham aproveitado essa webinar. Se ficou alguma dúvida, se vocês quiserem fazer algum comentário, pode postar, a gente vai ficar muito feliz de receber comentários de vocês. Se vocês puderem também ajudar a gente, compartilha esse vídeo, compartilha esse conteúdo também. E é isso. Até uma próxima oportunidade. Forte abraço a todos. Para o Senai, o futuro é feito de educação e inovação. O Senai São Paulo é o maior formador de mão de obra qualificada do Brasil. Atua na busca pelo aumento da produtividade do trabalhador brasileiro e da competitividade da nossa indústria. Para isso, mantém 92 escolas, 74 unidades móveis e 16 faculdades, onde oferece mais de 1.500 cursos livres de aprendizagem industrial, técnicos, superiores e de pós-graduação, com 70% de gratuidade. Todos eles fortemente conectados com as demandas do setor privado, atendendo desde as microempresas até as grandes indústrias. No total, temos quase 1 milhão de matrículas todos os anos, sem falar no trabalho de inclusão com a formação anual de 8.000 alunos com deficiência. Nossos alunos sempre se destacam no pódio da WorldSkills, a maior competição de educação profissional do mundo. Com foco em alavancar a competitividade da indústria, o Senai mantém 3 institutos de inovação e 8 de tecnologia, que criam soluções sob medida para empresas de todos os portes. Além disso, mantém programas como a Indústria Paulista Mais Competitiva, que fornece assessoria para a melhoria do processo produtivo. O Senai também é referência mundial na assistência a empresas que buscam a transição para a Indústria 4.0. Sem falar em iniciativas como o UpLab, uma aceleradora de startups de hardware. Tudo isso comprova a vocação do Senai São Paulo para a educação e para a inovação. Saiba mais sobre o Senai São Paulo em nosso site e acompanhe o que fazemos em benefício do país pelas nossas redes sociais.